John Wesley, ele vai ser um grande avivalista, ele também com esse desejo, ele é um jovem, ele é um pastor anglicano, e ele vai pregar o evangelho na América do Norte. Não tinha ainda Estados Unidos, eram as 13 colônias americanas que dependiam da Inglaterra. Ele vai para lá com um grupo de morávios, e em 1735, ele está indo com esse grupo, ele aprende o alemão, porque ele está indo com esse grupo de morávios, e os morávios falavam alemão, para ele se comunicar bem. Ele quer ser um pastor, ele é um pastor dentro do navio, e durante uma tormenta, o mastro central do navio ele quebra. E está lá os morávios adorando a Deus, louvando a Deus, e o barco quase afundando. Obrigado, querido. O barco quase afundando, e todo mundo louvando, adorando a Deus, e o jovem John Wesley ali, ele está incomodado, ele, caramba, vou morrer, ninguém está preocupado, está todo mundo louvando a Deus, está nem aí, e ele fica com aquilo intrigado, ele se pergunta se ele tem certeza da salvação dele. E quando ele chega aqui a imagem dentro do navio, todo mundo louvando a Deus, e quando ele chega na América do Norte, um dos morávios pergunta para ele assim, você conhece a Cristo? Aí ele fala, eu conheço, é o Salvador do mundo. Mas você sabe que ele salvou você? E ele fala, sim, eu sei que ele me salvou. Mas ele vai relatar no diário dele que ele deu uma resposta um pouco fria e sem meditar um pouco nisso. E ele não tem certeza da salvação. Aí ele fala que ele foi à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? E ele fica com esse dilema dentro dele. Tanto é que a missão dele missionária não traz tanto resultado. Ele vai para lá, ele evangeliza um ou outro, mas depois ele volta para Morávia, e ele se junta com aquele grupo que hoje é a atual Alemanha, e numa nesses estudos que eles faziam durante a semana, ele relata no diário dele que ele estava sem vontade alguma de ir. Aí ele chega lá nesse estudo e ele começa a ler a carta aos Romanos com o comentário de Martinho Lutero. E ali ele vai dizer que naquele momento ele teve certeza da salvação dele. Naquele momento ele experimentou o que era nascer de novo. Então, a partir daí, ele começa a viver uma devoção a Deus, a não somente ser um teólogo e não ter o dono da teologia dentro de si. Agora ele faz parte do corpo de Cristo. Ele fala assim, senti que confiava em Cristo e somente nele para a minha salvação. Senti em meu coração um ardor estranho, e que me foi dada a certeza de que ele redimira os meus pecados, os meus, e me havia salvo da lei do pecado e da morte. Nesse momento, John Wesley ele tem esse relacionamento com Deus. Não fica somente no campo acadêmico, no campo que ele era um pastor anglicano e só conhecia as Escrituras. Não, ele tem uma experiência real e verdadeira com Deus. E, a partir daí, começa as pregações ao ar livre, as pregações fora das paróquias, fora das igrejas. E um desses nomes é George Whitefield, que era companheiro de John Wesley durante o seminário. Os dois estudaram juntos e desenvolveram o método de estudar as Escrituras por partes. Conforme Calvino ensinava, estudar sistematicamente as Escrituras por assunto. E por ele dar ênfase a esse modo de estudar as Escrituras, John Wesley vai fundar um movimento metodista, que é ter um método de estudar a Escritura por assunto. Então, ele começa o início do movimento metodista. Professor, sabe me informar se nesse estudo aí passado, também Marcos Wesley, irmão de John Wesley, já era convertido ou pastor nessa época na igreja? O irmão dele foi um grande ajudador dele. Ele não queria romper laços com a igreja anglicana, nem formar uma igreja metodista, mas o irmão dele, em outro canto da Inglaterra, também começa a desenvolver o mesmo trabalho que eles foram companheiros de seminário juntos. Então, depois eles se juntam e o evangelho vai mais à frente por esse movimento nas ruas. Então, a gente tem um começo da pregação nas ruas, por John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, que eram mensagens pesadas que traziam confronto
que agora as pessoas são pecadoras e precisam se arrepender de seus pecados. Eram mensagens pesadas, e uma dessas mensagens de Jonathan Edwards, que também foi seminarista posterior a John Wesley, foi pecadores nas mãos de um Deus irado. Primeiro ele prega na sua paróquia, não teve muito resultado, mas quando ele vai para a rua e prega sobre isso, sobre a necessidade de se arrepender, de se voltar para Deus, as pessoas elas começam a chorar enormemente, começa a haver um espírito de arrependimento muito forte, e as pessoas são confrontadas pelos seus pecados, e elas querem uma solução, elas querem a salvação, elas se arrependem verdadeiramente. E Jonathan Edwards fica do lado ali na praça que ele estava pregando, e depois da pregação ele fica confortando as pessoas, e naquele momento começa a tomar forma a pregação de rua. E como eu falei, um desses nomes foi George Whitefield, que também é um grande pregador avivalista. Ele vai pregar nas ruas. Junto com George Whitefield, ele vai pregar na América do Norte, depois ele volta para a região da Morávia, vai para a Inglaterra. Jonathan Edwards, ele vai para os Estados Unidos, naquela época era colônia inglesa, ele vai pregar lá, e por causa da pregação de Jonathan Edwards, aquelas colônias americanas, que eram colônias inglesas, subordinadas à Inglaterra, elas começam a ter um sentimento de identidade, elas começam a ter um sentimento de pertencimento àquela terra. Foi o que eu falei aqui antes, a colonização inglesa foi uma colonização de ocupação, de uma visão teológica de novos céus e nova terra, a terra que mana leite e mel, que é diferente da ocupação aqui na América do Sul, que era aquela ocupação de fazer escravo, ganhar dinheiro em cima dos índios. Lá era uma ocupação de povoamento. Então, por causa das pregações de Jonathan Edwards nesse novo mundo, nos Estados Unidos, eles começam a ter esse sentimento de pertencimento. Eles são contritados por ser confrontados pelos seus pecados, e eles veem que Deus está sendo tão bom com eles, está dando aquela terra boa para produzir, e as colônias estão crescendo, e a igreja vai crescer nesse meio. Tudo por causa da pregação de Jonathan Edwards. E aqui a gente tem uma imagem relatando a pregação de George Whitefield, as multidões, as pregações de rua tomando vulto, e por causa desse movimento que John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards começam a pregar na rua, os pobres começam a ter acesso, porque agora eles não precisam entrar dentro de uma paróquia, dentro de uma igreja, e ouvir o sermão completo, o sermão está indo até eles. John Wesley, ele gostava de pregar às 5 da manhã, na hora que o pessoal estava indo para o trabalho, parava um pouquinho ali, ouvia um pouquinho da palavra, e agora a palavra tem um alcance tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, a palavra se expande de uma tal maneira. Só para a gente ter uma ideia, Martinho Lutero, na Idade Média, ele vai fazer doutorado na Alemanha, na faculdade de Wittenberg. Ele vai fazer doutorado para conhecer o Novo Testamento, porque ele não conhecia. Enquanto ele era monge da ordem agostiniana, ele só tinha lido o Antigo Testamento. Então, as pessoas não tinham tanto acesso como a gente tem hoje à Bíblia, aqui em papel. Martinho Lutero, antes da Reforma, ele faz um doutorado para ler o Novo Testamento. Por isso veio a Reforma. E Jonathan Edwards agora ele sai às ruas junto com George Whitefield, John Wesley, e começa a pregar o Novo Testamento, começa a pregar a palavra de Deus. Uma necessidade de um arrependimento, de uma conversão, de uma experiência real com Cristo, de viver a fé realmente, de não ser somente orientado teologicamente, porque naquele tempo tinha muitos crentes, filho de crente, primo de crente, todo mundo conhecia a Bíblia, ou já ouviu falar de Jesus, mas todo mundo recebia uma orientação cristã, mas nem todo mundo tinha uma experiência com Deus. E era isso que esses pregadores de rua queriam. Esses pregadores queriam levar todo mundo até essa experiência com Deus. Está dando para entender, pessoal? Ou estou indo rápido demais? Então, por causa disso, surge o movimento metodista, que é esse método de explicar as Escrituras. E só um detalhe, Jonathan Edwards, ele vai trazer pregações altamente teológicas, com uma profundidade tremenda.
E ele, junto com isso, ele vai unir nessas pregações a devoção, que não é somente uma leitura acadêmica da Bíblia, não é somente uma leitura de estudo, mas é colocar dentro dessa leitura de estudo, dentro dessa pregação teológica, a devoção, a necessidade de conversão, a necessidade de arrependimento. E, por causa disso, ele não precisava de um fundo musical, ele não precisava de um emocionalismo, como a gente vê em algumas igrejas hoje, aí, que quase não tem palavra, só tem louvor, e as pessoas não são levadas ao arrependimento, são levadas a uma emoção. Mas Jonathan Edwards, por causa da pregação dele altamente teológica, ele consegue unir a devoção e a teologia, e as pessoas são convertidas. Então a gente vê que a exposição à palavra é o que vai converter o coração do ser humano. Não é o ritmo da música, o ritmo da bateria. Claro que tudo isso é importante, mas é secundário. O que tem que ser levado primeiro na pregação é a palavra. Amém? Então, John Wesley, ele vai ser confrontado, vão chegar para ele e vai falar assim: você não tem vergonha de pregar fora da sua paróquia, não? Olha o que ele vai falar: o mundo é a minha paróquia. Então, é expandir o reino, levar o evangelho. Aqui a gente tem uma imagem dele, esse retrato foi pintado numa das pregações dele, ainda às 5 horas da manhã, o pessoal indo para o trabalho, ouvindo a pregação de John Wesley. Aí foi o que eu falei um pouquinho de Jonathan Edwards, que ele consegue unir a teologia e a devoção, e através desses sermões tão profundos as pessoas se arrependem e dão sentimento de identidade às colônias americanas, hoje o atual Estados Unidos. Aqui as multidões ouvindo Jonathan Edwards, e aqui um dos sermões que ele mais ficou conhecido: pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas altamente entristecidas, contristadas por causa dos seus pecados. E nesse contexto também vão surgir as missões mundiais. As missões mundiais. Pessoas que não ficam somente nesse novo mundo, nos Estados Unidos, mas que vão para a Índia, que vão para a África, que vão para a Groenlândia. Tudo por causa daquele movimento inicial dos morávios. Então, um desses caras foi William Carey. William Carey, ele era anglicano, mas depois ele se torna batista, e ele vai, em 1792, ele vai pregar para os pastores batistas sobre a necessidade de missões, de levar o evangelho a todas as partes do mundo. E por causa dessa pregação dele, de William Carey, uma exortação às missões, a Igreja Batista na Holanda começa a destinar fundos para financiar missões, para enviar missionários para todo o canto do mundo. Um dos feitos tão poderosos dele na Índia foi que, quando um homem morria na Índia, a sua esposa tinha que ser queimada viva junto com o corpo daquele marido. E por causa das pregações de William Carey na Índia, ele consegue abolir isso da Índia. Cai por terra essa necessidade da cultura da Índia de queimar a esposa junto com o marido morto. Aqui a gente tem uma foto, como era feito antigamente, né? E o avivamento impacta tanto a região da Índia que essa tradição ela cai por terra. Um outro nome é David Livingstone. David Livingstone, ele vai para a África e ele vai pregar o evangelho à África. Ele é um explorador também, ele é um teólogo, um pastor, ele é um explorador. E ele começa a não só pregar o evangelho, mas levar dignidade para aquele povo, a mostrar como é que tem que ser uma agricultura mais sadia, a construção de estradas, a mineração como fonte de renda. Livingstone, ele era um apaixonado pela África. Ele, além de ser missionário, como falei, ele era explorador. Quando ele faleceu, levaram o corpo dele de volta para a Inglaterra, mas os africanos tiraram o coração dele e deixaram na África, porque falava que ele amava tanto aquele país que o coração dele necessitava ser enterrado ali, por tamanha devoção que ele tinha com aquele povo africano, de levar o evangelho àquele povo. Aqui relatos as aventuras dele, né, que ele também era um explorador, mas ele também era um teólogo, ele pregando ao povo africano.
Olha só, aqui o funeral dele, lá na Inglaterra, somente o corpo, mas o coração tinha ficado na África. Então, a gente vê nessa história dos avivamentos que o avivamento é uma resposta de Deus para o homem que estava se perdendo. Por que o homem estava se perdendo? Naquele momento, a Europa toda ela estava passando por um grande pensamento científico, racionalista. O homem dava ênfase mais à razão do que a Deus. Colocava Deus no patamar de cima e deixa que aqui embaixo a gente resolve com a razão. O método científico estava em alta e o homem vinha se esfriando. Mas aí surge o movimento pietista, que a gente já viu da última vez, de busca pela piedade, o movimento dos morávios, John Wesley com a pregação de ruas, Jonathan Edwards com a pregação de rua nos Estados Unidos, George Whitefield, companheiro também de John Wesley, o movimento metodista. Isso tudo porque Deus ele nunca vai ficar sem voz na história. Deus ele sempre vai levantar homens apaixonados, mulheres apaixonadas para fazer a sua obra, por um amor genuíno, por missões de resgatar os perdidos. E é isso que tem que arder no meu e no seu coração hoje. A palavra que a gente tem recebido aqui nessa igreja, em outras igrejas, quem faz parte de outro ministério, no meu caso eu, né? Então, tem que expandir o reino. Usar as nossas redes sociais, usar a nossa voz, usar a nossa conversa num táxi, num Uber, num ônibus, numa fila, para levar Jesus. Esse amor tem que nos mover, como esses caras tinham. E a gente fica pedindo tanto um avivamento nesses últimos tempos, mas o que vai mover realmente o avivamento desses últimos tempos não é o dom de línguas, não é o dom de profecia, é o dom de cura. Claro, eu acredito que isso faça parte, mas o que vai mover um avivamento genuíno é o amor ao resgate dos perdidos. Tanta gente perdida aí fora. Essas pessoas que estão aí fora, somos eu e você sem Cristo, pô. Somos eu e você sem Jesus. Então, isso que tem que nos mover, é o que moveram esses caras. No movimento pietista, jovens